Bom dia a todos. Hoje eu quero falar aqui com você acerca da maldição. O que é maldição? Quais os efeitos dela na minha vida e na sua vida? Nós vamos aí viajar pela palavra do Senhor, entrar no tribunal de Deus. Sempre que eu tenho alguma dúvida acerca de alguma coisa, eu busco a quem? A Deus. E eu busco entrar no tribunal do Senhor. E Ele vem e envia o seu Espírito Santo para estar respondendo o meu questionamento. E o Senhor então tem falado comigo ao longo da minha vida acerca desses questionamentos e tem me orientado. E hoje nós vamos falar aqui acerca da maldição. Você sabe o que é maldição? Você já pensou acerca disso? Então vamos aí à palavra do Senhor. O meu nome é Rezoneide Maria de Almeida Vasconcelos, eu sou serva do Deus Altíssimo. Estarei hoje respondendo para você o tema maldição. Pesado esse tema, porém é necessário. O que vem a ser maldição? Ou maldizer. O Aurélio, ele nos fala aí, olha, que maldição é ato ou efeito de amaldiçoar, de jogar praga, desejar algo ruim para alguém ou alguma coisa dessa pessoa. O dicionário virtual da inteligência artificial vai dizer que maldição é lançar maldição ou sobre, de forma oral ou mental, praguejar, reprovar, condenar. Já o dicionário do professor Orlando Bayer, teólogo, ele diz que amaldiçoar é lançar maldição. Então, no contexto geral, é rogar praga, é abrir a boca sem sabedoria, é falar algo que você não sabe. Isso é amaldiçoar. E muitas pessoas, elas estão sendo amaldiçoadas, andando em maldição, andando perdidas, porque elas ainda não aceitaram o Senhor Jesus verdadeiramente. Nem mesmo elas não sabem o que significa a palavra amaldiçoar, e é preciso a gente estar fazendo uma reflexão acerca disso. Abrindo a mente da pessoa, porque a mente da pessoa está ignorante acerca disso, ou não sabe o que é isso. A mente não pode ser renovada porque tem bloqueios, e isso impede essa pessoa a continuar a jornada, a subir de nível, tanto na vida física, quanto na vida espiritual, emocional, relacionamentos, família. E tem o bloqueio, a pessoa não caminha.
Ela pode até caminhar um passo, 2 passos, mas lá na frente ela cai e volta a praticar a mesma coisa, porque ela não conhece. E cabe a mim e a você, enquanto servos de Deus, levantados por Deus, a orientar essas pessoas que se encontram nessa situação. E é um prato feito para Satanás. Satanás, ele se alimenta do pecado. Satanás, ele se alimenta da poeira, das imundícias. Mas as pessoas às vezes estão praticando porque não sabem. E aí vai aquele efeito manada. Ela faz aquilo que todo mundo faz. Ah, mas fulano ensinou, Beltrano ensinou. Mas será que fulano ou Beltrano sabe do conhecimento bíblico? De como se defender desses jargões que todos ensinam? O que é jargão? É uma língua viciada que revela um conhecimento imperfeito. Ah, mas eu aprendi lá atrás que é assim. Através do jargão. E você que é cristão, eu que sou cristã, nós devemos ensinar aquilo que está na Bíblia para abrir os olhos das pessoas que estão perecendo pelo meio do caminho. Nós temos a identidade de Deus e aprendemos com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que é nosso professor. Então a Bíblia nos diz o seguinte: por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 19, vai relatar o nascimento de Noé, filho de Lameque. O significado do nome de Noé é descanso, o conforto. Antigamente associava-se o nome a algo que estava acontecendo ali. E então, Lameque deu o nome do seu filho de Noé, aquele que vai trazer conforto, alívio ao trabalho árduo, imposto pela terra, ali no momento que o homem pecou. Deus não se agradou do pecado do homem e então amaldiçoou a terra. Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21, relata acerca do dilúvio e diz que Deus, ao ver o testemunho de Noé, ali a obediência dele, isso subiu como cheiro suave, agradável às narinas de Deus. Então, foi como uma oferta agradável a Deus, a obediência. Por isso precisamos obedecer a Deus e receber de Deus as nossas promessas. E ali naquele momento Deus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade, prometendo não mais destruir a terra por causa daquele pecado. O Deus Altíssimo disse para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão
o pai da fé, ungido do Senhor, como eu, como você. O Deus Altíssimo já está dando as promessas dele para mim, para você, e autoridade. Sobre nós temos a bênção de Deus derramadas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Os filhos ingratos, o sangue do seu pai irá correr sobre eles. Quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, será apagado a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então nós vemos aí a desobediência dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e eles recebendo a morte física e a morte espiritual. Depois você dê uma lida aí em Levítico, no capítulo 20, versículo 9. É isso que diz a palavra do Senhor. A sua lâmpada, lembra das 10 virgens? As 5 prudentes foram sábias, e as 5 tolas, elas deixaram faltar o óleo, elas deixaram de buscar o Espírito Santo, elas dormiram, elas cochilaram. Elas se distraíram e não viram seu Senhor passar. Temos aí também o exemplo de Simei, filho de Gera. Ele saía amaldiçoando os servos de Deus, chamava todos os homens de Belial. E o que significa Belial? Sem valor, sem lei, inútil, perverso. Nos textos aí apócrifos e judaicos tardios, se refere à personificação de Satanás. Estamos vendo hoje em dia muitos filhos, muitas pessoas passando por essa situação, perecendo pelo meio do caminho, porque às vezes vai até na igreja, Deus abençoa, e nesse momento a pessoa fica ali fervorosa na presença de Deus, orando, glorificando o Senhor, não sai da presença de Deus, vive o primeiro amor, mas daí a pouco já começa a desanimar, já começa a titubear, vai esfriando na fé, falta um dia no culto, 2 dias, aí daí a pouco 1 semana, 2 semanas, e isso aí é o prato feito para o inimigo das nossas almas. E de repente a pessoa cai. Satanás, ele fica à espreita, ele entra aonde a porta está aberta. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar as nossas mentes. E nós só renovamos nossas mentes lendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade bíblica,
conhecendo os princípios bíblicos para não abrirmos portas para Satanás. Paulo, ele usa a expressão: que concórdia há entre Cristo e Belial? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Que concórdia tem se eu estou na igreja e eu estou caminhando com pessoas que não estão na luz? Aquelas pessoas que me amam, ela aponta para o céu. Ela mostra para você, ó, não vai por aí, vai por aqui, por aí você vai se machucar. Mas por causa da rebeldia do seu coração, você cai em lugares e anda com companhias que não agrada a Deus. E aí você fica perecendo pelo meio do caminho. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9, fala sobre o cuidado com os pensamentos perversos e a possibilidade de apelar a Deus contra aqueles que são considerados filhos de Belial. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Nós não sabemos quem é a pessoa a qual estamos aí lidando. Cuidado com os pensamentos perversos, os nossos mesmo. Devemos vigiar os nossos pensamentos perversos quando vamos pedir justiça a Deus acerca de algo ou de alguém. Devemos ficar na posição. Você sabia que nós não podemos, enquanto cristãos ungidos pelo Senhor, orar por qualquer pessoa? Impor com imposição de mãos? Devemos ter cuidado. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 24, fala assim. Ele ali, nesse versículo, ele descreve o momento em que um profeta, o profeta Eliseu, ungido do Senhor, foi chamado pelo Deus Altíssimo. Foi preparado, ele ungido do Senhor. Ele foi passando por uma localidade e vários jovens zombaram dele. Porque ele era careca. Chamou ele de careca. E Eliseu os amaldiçoou. E 2 ursas saíram do bosque e vieram e mataram 42 deles. 42 jovens foram mortos porque chamaram um profeta de careca. Então esse episódio aqui, ele nos lembra, e nós podemos interpretar como o poder e a autoridade de Eliseu como profeta, e um alerta contra a irreverência, o desrespeito para com os líderes religiosos, que hoje nos tempos atuais está muito. São líderes desrespeitando líderes, um querendo ser maior do que o outro, saber mais do que o outro, dentro da própria congregação, ao invés de se unir para ver verdadeiramente, olha, vamos fazer um estudo bíblico, vamos nos assentar um domingo para fazer uma reunião e estudar acerca disso aqui,
para que nós possamos estar renovando a nossa mente, ouvindo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus um com o outro nos grupos, para aprendermos de Deus. Mas não, aí começa a murmuração, jogar praga, maldizer um do outro, falar mentiras, apontar dedos. Tudo isso é maldição. E iremos colher a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, aquilo que colhemos, é o que colhemos. A esposa de Jó. A esposa de Jó chega ali para Jó e fala com ele: ei, abençoa ou amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa. Ela estava ali incentivando a Jó a amaldiçoar a Deus. Porém, Jó se manteve ali íntegro e reto perante Deus. Aquelas pessoas que estão na graça de Deus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles seguem os ensinamentos de Jesus. Estes são considerados abençoados, porque o sangue e as armaduras de Deus, o sangue de Jesus Cristo e as armaduras de Deus, está ali protegendo eles contra os dardos inflamados do maligno, as flechas inflamadas do maligno. E o que é flechas inflamadas do maligno? Fui ali buscar um fósforo. Você está vendo esse fósforo aqui? Esse aqui pode representar uma flecha. Digamos que seja uma flecha. Se eu jogar essa flecha em uma pessoa, do jeito que ela está aqui, ela bate e cai, porque ela fere a pessoa. É certo, fere. É a mentira, é a fofoca, é a falsidade, é o alimento de Satanás que está na pessoa, que está na mente da pessoa. Ela fala ou pode pensar. Então essa é a seta. Ela jogou a flecha, mas ela não pegou, porque Deus está revestindo você com as armaduras dele. Aí o que ela faz? Ela aumenta mais. Aí, ó, inflamada, ela vai aumentando mais ainda. Então o veneno dela vai cair, porque você está blindado contra essas setas inflamadas. Você está revestido com a armadura de Deus. Você está protegido contra os dardos inflamados do maligno. Você pode até sentir a dor, você pode até sofrer, você pode tutubiar, mas ali você está na presença de Deus e Deus vai te fortalecendo cada dia, cada momento, cada instante. E na palavra de Deus diz assim: ninguém amaldiçoa o que Deus abençoa. Ninguém. Contra os filhos de Jacó não vale encantamento. E existe cristãos que estão perturbados, que estão enfeitiçados, sim, porque deram ou abriram portas para Satanás agir na vida deles. Não tiveram força para permanecer na presença de Deus e as portas abertas.
Aí Satanás veio e entrou na vida da pessoa. Devemos fechar todas as portas. Assim como você fecha a porta da sua casa, você deve falar: Senhor Jesus, eu te peço, fecha as portas que eu abri, Pai. Me perdoa. Meu Deus, em nome de Jesus, fecha as portas da minha casa. Você sabia que tem demônios chamados encosto, que vai à noite te visitar? Ou então demônios feiticeiros. São os crentes feiticeiros, que infelizmente a gente sabe que existe. Aqueles que fazem oração contrária, aqueles crentes feiticeiros que fala que pode entrar em qualquer lugar e pode ali ver o que a pessoa está fazendo. Isso se chama crente feiticeiro. Ele vai dentro da sua casa, ele entra, ele observa tudo. Crente feiticeiro. Existe. Pessoas que falam que vai em tal lugar que, digamos que a polícia não enxerga, a polícia não vê. Ele se transfigura, ninguém consegue enxergar ele. É crente feiticeiro porque você deixou a porta aberta. E você precisa pedir: Deus, em nome de Jesus, fecha as portas. Que esse espírito atravessador, ele entra no meio assim, para destruir, arrasar com você, acabar com você. Então devemos perseverar. Assim como existe o reino dos céus, existe a terra aqui, existe o mundo sobrenatural que nós não podemos enxergar, mas Deus revela a alguns dos seus. Você já ouviu falar no espírito de sucumbos e incumbos? São espíritos que saem à noite querendo captar a energia do ser humano e tem relações sexuais com esse ser humano. Tanto o homem quanto a mulher. No outro dia você se sente exausta. Mas isso é assunto para outro momento. Eu vou trazer esse assunto aqui. Mas aí tudo pode surgir por uma praga rogada, uma praga proferida, uma oração contrária. São pessoas maldizentes. Então, ninguém amaldiçoa o que Deus já abençoou. Se você está verdadeiramente firme na presença de Deus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você tem um coração puro, uma mente pura, você está aí pedindo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto, como fez Davi. Ali no Salmo 51, versículo 10, todo tempo ele pede ao Senhor. Pecamos, sim, nós pecamos, nós erramos, nós às vezes até amaldiçoamos os outros sem saber. Olha só, a mãe amaldiçoou o filho, o pai amaldiçoou o filho. Ô, seu danado! E o que significa danado? Amaldiçoado. Você está amaldiçoando o seu filho. Então o Senhor fala: devemos abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoar os que te perseguem, abençoar e não amaldiçoai. O amor meu que eu tenho, que você tem, ele deve ser manifesto, mesmo diante das adversidades.
Devemos responder o mal com o bem. A pessoa está pensando mal de você, é ele que está pensando. Você vai sofrer com isso? Vai, você está vendo, o Espírito Santo está te mostrando que aquela pessoa está tendo maus pensamentos com você. Mas Deus diz na sua santíssima palavra: abençoai e não amaldiçoai. Respondei com o bem a essas pessoas, fazei-lhes bem, tratai eles amorosamente, envie oração para eles, para que eles venham se libertar. Fazei o bem àqueles que pensam mal de você, a seu respeito. Afinal, é você que foi ungido, que foi consagrado por Deus. Você que é o sal da terra, a luz do mundo. É você, sendo o sal da terra, que vai dar sabor a esse mundo, que vai levar o amor para essa pessoa. Devemos ter cuidado, vigiar com nossa mente, vigiar com a língua. Devemos pedir a Deus, Deus coloca na nossa boca o guarda de Israel, para que eu possa vigiar a minha língua, para que a minha língua seja usada para abençoar, para que minha língua seja usada para abençoar aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. De dentro de mim deve sair águas puras, cristalinas, vindas direto do trono de Deus. Tudo passa, meu querido, minha querida, no tribunal de Deus, no tribunal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada escapa do crivo de Deus. Então devemos sempre orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito que venha te agradar. Eu, ao longo da minha vida, eu sofri muitas injustiças, muitas ameaças, muitos dardos inflamados do maligno. Fui perseguida, mas todas as vezes o Senhor me defendeu. Todas as vezes Deus, Jesus Cristo, com seus braços amorosos, me segurou, me colocou no seu colo, me protegeu, me afagou. Quantas vezes eu não chegava dentro do meu quarto chorando com a alma. Você sabe o que é chorar no fundo do coração, com a alma pedindo, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, vem me sustentar. E o Senhor jamais me desamparou, jamais me abandonou. E eu sigo levando a palavra dele, entrando no tribunal do Senhor, com a cabeça erguida, em humildade. E o Senhor me aconchegando, me mostrando o caminho que eu devo seguir. Então precisamos buscar o Espírito Santo para nos blindar, para não sermos e não andarmos aí no efeito manada. Nós somos diferentes e devemos andar na luz. Não para mostrar para A, para B, para C, não. Para Deus. Porque nós amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E todos nós queremos ir morar no céu. Você quer ir morar no céu? Eu quero ir morar no céu com o Senhor. Então, eu tenho muito medo dessas coisas de jargão, sabe? Que pode confundir a minha mente, o meu espírito, e eu busco me afastar, ficar em silêncio, buscar crescer, eu e Deus. Porque Deus
é que nos dá a vitória. Devemos confiar nele, andar nos caminhos dele, glorificando, louvando, exaltando. Aleluia, glória a Deus. Devemos nos apegar ao Senhor e ter paz com ele. E assim nos virá o bem. Isso aí foi ele falando ali com Jó. Apega-te ao Senhor e tem paz com ele, assim se sobrevirá o bem. Ele está ali aconselhando a Jó a se reconciliar com Deus e aponta a estar em paz com Deus. E desse modo, o bem virá para mim, o bem virá a você. Quando estamos com Deus, estamos seguros. Quando estamos embaixo das asas do Altíssimo, mal nenhum nos pegará, nos atingirá. Ali ele estava tentando falar com Jó acerca do sofrimento, com base na justiça de Deus, achando que Jó estava pecando. E não é assim. Não são todas as doenças que é gerada por causa do pecado. Às vezes a pessoa está enferma porque é vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus deixa até aquela inveja, aquela praga, aquela maldição te pegar, que é para ver a sua reação, eu quero ver qual vai ser a atitude dela, a atitude dele. Então devemos estar em paz com Deus, vigiando, orando, jejuando, nos santificando e não sairmos da nossa posição. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, vai de encontro com essa pessoa, Pai, que está sendo atacada, aleluia, que está sendo amaldiçoada, e em nome do Senhor Jesus, Pai, hoje mesmo ela vai fazer um concerto, vai contemplar, vai meditar aonde que as portas estão abertas, e ela vai chegar na casa dela, no trabalho dela, não sei, Pai, aonde ela vai estar repreendendo e fechando todas as portas para Satanás. Em nome do Senhor Jesus, vai repreender esse espírito atravessador da mentira, da fofoca, da contenda, de tudo aquilo, Pai, que não está te agradando. Ela mesma vai fechar a porta, em nome de Jesus. Ela vai olhar para o Senhor e vai ser, Senhor Jesus, liberta, em nome de Jesus. E ela vai estar aqui deixando testemunho de vitória que ela conseguiu, Pai, em nome de Jesus, aleluia, vencer este mal, porque devemos vencer o mal com o bem. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nos abençoa, nos livra e nos guarda de todo mal. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você gostou? Então você deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, porque aí eu sei que eu tenho que melhorar mais ainda e vou buscar auxílio em Cristo Jesus. Amém? Então, se gostou, compartilhe. Se gostou, se inscreva no canal e envie para 3 amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja um evangelista do Senhor Jesus. Assim como a pessoa não conhece o que é maldição, um dia eu não conhecia também, e alguém me falou isso aqui, e Deus com o tempo veio me ensinando como sair dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga, da oração proferida, da oração contrária proferida. Deus que me ensinou. Então envie para as pessoas, para 3 pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você será recompensado.
Deus te abençoe. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.